Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo anterior nós o terminamos comentando sobre os papiros, sobre os pergaminhos, sobre a datação arqueológica destes manuscritos e a datação da escrita. Então agora, a partir desse momento, nós podemos estar de fato adentrando a leitura e exame dos textos. Vamos lá? Agora sim podemos começar aqui em cima. Livro de Mateus, capítulo 24, do 1 ao 51. É datado de 60 a 105, a escrita. Ele consta no manuscrito 104, ou seja, no pergaminho 104. E a datação é de 150 a 200 depois da era cristã. Tá bom? Então, agora sim, podemos começar, então, a nossa leitura. Vamos lá no comecinho. Aqui está. Muito bem. Pronto. Chegamos aqui no topo, no início do nosso ponto de partida. Temos aqui a transcrição literal da Bíblia, tá? Se você quiser, você pode conferir. Eu estou colocando na tela justamente para essa finalidade. Para você pegar e conferir. Porque qualquer um coloca vídeo na internet e fala pelos cotovelos e outras partes do corpo, fala até cansar. Mas pouquíssimas pessoas colocam o texto na cara das pessoas. É isso que é a diferença. Eu quero que você leia, eu quero que você confira, eu quero que você anote. É por essa razão que eu estou seguindo literalmente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ok? Então, pronto, vamos lá. Então nós temos aqui Almeida, Revista e Atualizada, livro de Mateus 24, verso 1. Aqui é o ponto de partida do nosso assunto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Já estava em outro lugar, né? Diferente daquele do versículo 1. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Muito bem. Então aqui, gente, aqui é a nossa abertura, o nosso ponto de partida. E aqui no versículo 3, nós temos exatamente a chave, o ponto de partida de toda a nossa análise. Veja bem, aqui no versículo 3, nós temos uma pergunta que ela é dividida em 3 pontos chaves. Quais são eles? A tua vinda, que é o que os discípulos querem saber. Agora vem uma coisa que está meio estranha, né? Se você usa o cérebro, você já vai ler e vai falar assim: ixi, mas peraí, como assim? Consumação do século. Aí nós temos esse sério problema. Alguns tradutores, nas diversas versões da Bíblia que você vai encontrar por aí, colocaram consumação do século. E outros colocaram o fim do mundo. O fim do mundo é a consumação do século. Porque se for a consumação do século, aí nós temos um sério problema, né? Olha só, se aceitarmos essa tradução, aquele século findaria no ano 100. Ou melhor dizendo, a era comum, né? Vamos corrigir isso. Essa tradução se harmoniza
com todos os outros textos do Novo Testamento, mas destrói completamente o discurso logo que ele é proferido. Ou seja, se é de fato consumação do século, o que nós iremos descobrir mais à frente, qual é a tradução certa? O que está no original? É consumação do século ou fim do mundo? Então veja o seguinte, eu coloquei aqui na tela um print do programa Bible Works, todas as ocorrências da palavra século no Novo Testamento, para que você possa conferir todas elas. A maioria absoluta delas centraliza toda essa comunicação ou confina esta comunicação toda no primeiro século, ou seja, faz referência a século no sentido singular, ou seja, referindo-se àquele século no qual eles estavam vivendo. Aqui eu tenho uma outra visão do programa Bible Works, que também, além das ocorrências da palavra século, traz também todo o aparato crítico aqui para quem domina a língua grega, e traz aqui, olha só, gente. Vocês estão vendo aqui aonde eu destaquei? Nessas duas traduções gregas, olha essa palavrinha linda. Adivinha só o que está escrito aqui no grego, inclusive nesse manuscrito. Adivinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu século acertou. É século em grego? Ai, ai, ai. Então, gente, como eu mostrei anteriormente, há um conjunto de ferramentas imensas e acessíveis para aqueles que querem, de fato, estudar os textos bíblicos com seriedade. O melhor deles que eu conheço é o Bible Works, tá? E é isso. Então vamos seguir aqui adiante na nossa análise, tendo essas coisas em mente. Qualquer pessoa que queira estudar com seriedade, hoje dispõe de forma acessível de um conjunto muito grande de ferramentas como essa que eu estou demonstrando para vocês. Vamos adiante? Mas veja, se você é alguém que tem disposição e como eu, tinha a Bíblia como uma coisa pela qual eu tinha que ter zelo, eu tinha nela as palavras da vida eterna, então eu queria conhecer, eu queria estudar, eu queria examinar. E dentro das minhas limitações intelectuais, eu estudei até o máximo onde eu pude. Quando eu quis entender alguma coisa relacionada ao grego e ao hebraico, eu recorri àqueles que falam a língua hebraica ou que falam grego. Mas eu fui atrás das informações. E todas elas estão disponíveis para quem quiser ir atrás, tá bom? Então, aqui eu coloquei o detalhe do manuscrito, tá? Que é citado. Eu coloquei a numeração já para vocês, está aqui. E depois nós vamos obter a resposta de acordo com os documentos originais, se é século ou se é fim de mundo. Nós iremos voltar neste ponto. E agora vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, paramos aqui, ó. Fomos do versículo 1 ao versículo número 3, tá? E agora nós vamos abrir aqui do 4 ao 9. Então vamos continuar. E ele, Jesus, lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra,
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muito bem, vamos fazer algumas observações aqui. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Muitos. Bem, nos dias da Bíblia, nós encontramos a história de um certo Teudas, que arregimentou cerca de 400 ou 500 pessoas, e ele dizia que era lá um tipo de Messias e não deu em nada. Aí eu te pergunto, nos últimos 2 milênios, que tantos, muitos você ouviu falar que diziam ser o Cristo e saíram enganando as pessoas? Quantos? Por favor, ao longo desses 2 milênios. Você pode citar alguns que afirmavam ser o Cristo ao longo da história? Por favor, essa pergunta eu vou deixar aqui. E se você tiver a resposta, você coloca nos comentários, por gentileza. Então veja, gente, aqui do versículo 4 ao versículo 9, eu não tenho grandes destaques para fazer. Exceto mais um. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Eu lhe pergunto, alguma novidade por aqui? Desde que o mundo é mundo, nós temos guerras, rumores de guerra, nações brigando entre si, reinos brigando entre si, temos fomes, temos pestes, temos terremotos. A gente tem isso desde sempre. Então, afinal de contas, quando começou essas tais dores? Se esses eventos fazem parte da história natural da humanidade? Quando? Não sei. Mas vamos seguir um pouquinho mais para frente, que as coisas vão tomar novos rumos. Agora eu tenho aqui, do versículo 10 até o 21 de Mateus. Diz o seguinte: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Bom, entre pessoas de igreja, se escandalizar, trair e odiar uns aos outros é a coisa mais comum. Eu te digo isso que eu estive 25 anos lá. E se você não vê isso, você deve estar vivendo na terra plana da religião. Mas tudo bem. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, desde sempre isso está acontecendo. Religiosos enganando pessoas, gente, é uma coisa mais comum do mundo, né? Agora, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Até que fim? Bom, o tema que nós estamos tratando está lá no versículo 1, que são aquelas 3 perguntas. É desse fim que ele está falando. Não é de outro fim. É o fim, ou o fim do mundo, ou o fim do século, né? Agora, olha isso. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Guarda o que está dizendo esse versículo 14, gente. Veja bem. As pessoas querem... Gente, não há como dizer assim, por exemplo, a Bíblia não quis dizer isso, a Bíblia não quis dizer aquilo. A Bíblia não diz nada, é um texto escrito. Quem diz são as pessoas. Quem disse foram pessoas. Quem estava lá poderia ter dito assim, talvez ele não quis dizer isso, ou talvez ele quis dizer aquilo.
Mas nós que estamos lendo, não nos cabe dizer se quis dizer aquilo ou se quis dizer aquilo outro. Não interessa o que quis dizer. O que interessa é o que está escrito. O que está escrito é um fato. Então não tem aquela de ele quis dizer isso ou ele quis dizer aquilo. Não tem muito que enfeitar o pavão. Então guarda esse versículo 14. Repito, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu estou relendo isso aqui, gente, especialmente para aqueles que dizem a Bíblia é perfeita, inerrante, é eterna e blá, 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 blá. Se é, então tem que ser mesmo. Então depois nós vamos testar isso aqui para ver se é. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Esse versículo 15 aqui, gente, tem muitas interpretações. Dizem que foi uma profanação dentro do templo, onde um porco foi sacrificado, mas enfim, isso não nos interessa, não tem importância dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que não tem relevância. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ué, Jesus está falando com quem vive aonde mesmo? Aonde? Não sei se eu escutei direito ou li direito. Deixa eu ler de novo para ter certeza. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está falando especificamente com quem vive na Judéia. Não é isso? A menos que a minha língua portuguesa esteja toda ferrada, toda lascada, mas eu acho que é isso mesmo. É isso que está escrito, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não é os que estiverem na África, não é os que estiverem por todos os lugares do mundo, os que estiverem nos Estados Unidos, os que estiverem em Uganda, ou seja lá onde for. Não. É na Judéia. Que coisa, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Quem estiver no campo, peraí, ele está falando com gente de cultura campesina, não é isso mesmo? É quem vive no campo, né? Pois é, tá bom, vamos seguir. Quem vive no campo, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Uai! Por quê? Porque as que estiverem grávidas teriam problemas ou estivessem amamentando. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Opa! Pera. Pausa. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno? Por quê? Por que no inverno? Se você fizer uma breve pesquisa sobre o clima naquela região, você vai descobrir que o inverno na região de Israel é rigorosíssimo. Então imagina você fugir grávida ou amamentando e no inverno é uma fuga muito difícil, né? Então o texto está falando com uma região geográfica chamada Judéia, que tem um clima, que tem um inverno rigoroso e que tem uma cultura relacionada ao sábado. Por isso ele falou nem no sábado. Por que nem no sábado? Por quê? Porque no sábado o povo guarda o sétimo dia, né? Imagina ter que fugir no sábado. Aí complica tudo, né? Fica tudo complicado. Aí eu te pergunto com quem que ele está falando, hein? Para quem que esse texto está sendo dirigido? Pensa aí. Pensa que é bom. Depois você responde. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então veja aqui, ó, versículo 10. Nesse tempo. Qual tempo? No tempo que ele está se referindo lá. Não naquele tempo. É nesse. Muito bem. Então, versículo 14. O que era o mundo para os escritores? Então, vamos deixar a Bíblia responder? Porque tem gente que acha o seguinte: o povo daquela época sabia que existia América, América do Norte, América do Sul, Europa, Japão. Eles sabiam que existia todos esses outros continentes. E, na verdade, eles não sabiam. O mundo, para eles, era aquela coisinha miúda que tem lá no Oriente, que circundava o Estado de Israel. Você duvida? Então vamos ler. Mateus capítulo 10, versículo 23, Almeida, revista e corrigida. Preste bem atenção. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Acho que eu não consegui captar, não consegui acompanhar, não, peraí, deixa eu ler de novo, para você que está dormindo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ufa! Eu acho, se nós todos pudéssemos ser honestos intelectualmente, eu já poderia parar o vídeo por aqui. Parou, chega, não precisa ir para frente. Você quer ler mais o quê? O que mais você quer ler? O quê? Porque os discípulos acabariam de percorrer as cidades de Israel e o Filho do Homem já teria vindo. É o que está escrito. E tem mais um detalhe. Em verdade vos digo. É verdade ou é mentira esse negócio? Está escrito ou não está escrito esse negócio? Até quando a gente vai ficar de palhaçada? Não, mas será possível? Mas não pode ser. Mas eu escutei isso, eu escutei aquilo, o pastor falou isso. Mas eu não quero nem saber o que o seu pastor falou. É isso que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia católica, na Bíblia do raio que o parta. É a mesma coisa, salvo algumas pequenas variações de tradução. Tá bom? Mas não, eu quero seguir todo o Novo Testamento. Não vamos parar por aqui. A gente vai longe. Então, nós vamos guardar isso aqui, né? Que nós já cumprimos essa etapa. Nós também cumprimos esta etapa aqui em cima. Versículo 22 de Mateus 24. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que dias? Nós estamos falando dos dias do fim do século ou do fim do mundo. É disso que a gente está falando. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então ele está reiterando algo que ele já falou anteriormente, tá? Versículo 25. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Muito bem, gente. Eu quero fazer um destaque apenas para o versículo 27. Eu quero que vocês pensem o seguinte: há alguma possibilidade de um relâmpago sair do Oriente e se mostrar até o Ocidente? É uma probabilidade muitíssimo remota, né? Um raio que cai de um lado do planeta ser visto no outro lado do planeta. Então pensem o seguinte: essa comparação, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como é que uma pessoa ela surge num lado do planeta e consegue ser vista no outro lado do planeta? É claro, vai ter 1 milhão de pessoas aí para espiritualizar isso, mas fica a pergunta no ar. Então eu vou fechar aqui a parte 4. Vamos pausar aqui para continuar no próximo vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu me vi obrigado, por uma questão de estrutura de raciocínio, dar uma prolongada nele. No próximo vídeo nós vamos entrar na parte de número 5 e eu espero que você fique comigo até o final.